Bom, pessoal, nós estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade aos temas, né, que tem relação com a nossa disciplina Direito Tributário e Financeiro. Semana passada, eu apresentei a primeira parte relacionada ao tema tributos em espécie. Então, hoje nós vamos para a segunda e última parte dessa aula, e na semana que vem nós vamos trabalhar com vocês a regra matriz de incidência tributária. Ok? Qualquer dúvida durante a minha fala, vocês podem fazer uma fala, fazer uma pergunta, fiquem à disponibilidade. Vocês estão visualizando aí o nosso slide? Sim, estamos, professora. Ok, eu vou ter que deixar assim, não estou colocando em tela cheia, porque eu não estou, quando eu coloco em tela cheia, não sei o que está acontecendo, o slide não passa. E esse mesmo slide eu mandei para vocês, certo? Lá no grupo da turma. Vamos passar aqui. Veja só, antes da gente entrar mais especificamente na questão dos tributos em espécie, é necessário que a gente faça uma referência ao Sistema Tributário Nacional, né, e aos princípios que norteiam esse sistema e onde está localizado a questão das espécies tributárias. Se vocês vocês devem lembrar, se não lembram, eu vou falar novamente, é de que a Constituição ela não cria tributo, certo? Ela atribui competência às unidades federativas, como União, Estados, Distrito Federal e municípios, para que eles realizem essa atividade legislativa, né? Então, a Constituição, ela vai estabelecer as competências legislativas de cada uma das unidades da federação. Então, quem vai regulamentar, né, esses dispositivos, essas espécies tributárias, são as unidades da federação, através do seu poder legislativo, certo? Para que isso seja feito, o legislador ele tem que prestar atenção ao que se chama de Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional, na Constituição de 1988, ela está no título 6, como nós colocamos aqui para vocês, a partir do artigo 145 até o artigo 162. Nesse conjunto de artigos, né, encontram-se as disposições referentes ao Sistema Tributário Nacional. Entre os artigos 163 a 169 da Constituição da República de 1988, é a parte reservada à questão das finanças públicas. Hoje, nós vamos transitar por esse conjunto de artigos, a partir do artigo 145 ao 162 da Constituição, certo? Só um momento. Voltando aqui. Então, para que o legislador possa exercer plenamente a sua competência legislativa para a criação das espécies tributárias, ele tem que observar todos os princípios, todas as orientações que são trazidas pelo Sistema Tributário Nacional. E um detalhe importante, as normativas que estão no Sistema Tributário Nacional, elas estabelecem limites, né? Limites para a atuação das entidades tributantes. Então, primeiro a gente tem a Constituição, depois nós temos o Código Tributário Nacional, no que diz respeito às espécies tributárias e ao exercício pleno dessa competência legislativa. Vamos aqui passar mais um slide. Vejam só. Então, cada uma das unidades da federação,
elas exercem sua competência legislativa, né? Mas a Constituição vai estabelecer limites ao poder de tributar. Isso significa o quê? Que o povo, que é o legítimo detentor do poder, né, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, o povo, através da Constituição, ela vai o quê? Ela vai conferir ao Estado o poder para tributar, certo? Ou seja, é a Constituição que vai dizer, olha, você, Estado, você tem essa e essa competência para tributar, para criar o tributo, nos termos que eu estou estabelecendo. Então, contudo, essa atribuição para a criação de tributo, ela, apesar de ser instituída em benefício da coletividade, ela não é exercida de forma absoluta, né? É necessário que, no exercício do poder de tributar, né, a Constituição estabeleceu limites ao exercício desse poder. Então, a limitação é toda restrição imposta pela Constituição às entidades que exercem o poder de tributação. Essas fronteiras são um conjunto dos princípios e normas que correspondem às chamadas limitações ao poder tributar. Então, na verdade, seguindo o que tem aqui no slide, as limitações ao poder tributar não são somente elencadas na Constituição. Várias restrições são encontradas em leis complementares, resoluções do Senado e convênios que o Estado vem estabelecer. Ou seja, a Constituição ela é a porta de entrada, né, para que esse exercício do poder tributar ele seja feito dentro de determinados parâmetros. Então, as limitações constitucionais elas se desdobram, ora em princípios, ora em imunidade tributária. Então, as limitações funcionais elas estão contidas entre os artigos 150 a 152 da Constituição Federal. E ela pode ser numerada de diversas formas. Por exemplo, uma unidade da federação ela não pode cobrar um tributo se antes dela não tiver uma lei que assim o determine. Então, o principal dos princípios, vamos ser redundantes aqui, é o princípio da estrita legalidade tributária. Então, não pode haver cobrança de tributo, majoração de tributo, sem que antes exista uma lei que assim o determine. Outra forma de limitação ao poder tributar são as imunidades tributárias, previstas também na Constituição. O que vem a ser uma imunidade tributária? Existe imunidade tributária sobre livro, existe imunidade tributária recíproca, ou seja, uma unidade da federação não pode cobrar da outra unidade da federação nenhum tipo de tributo. Então, a Constituição estabelece situações em que não pode haver cobrança de determinado tributo. Então, na Constituição, né, a forma como está distribuído na Constituição, repito, é o título 6, que fala da tributação e do orçamento, capítulo 1º é aquele que trata da questão do sistema tributário nacional. Entre os artigos 145 a 149, você tem os princípios gerais, entre os 150 a 152, as limitações ao poder tributar, e a partir daí, nas seções 3, 4, 5 e 6, são estabelecidas quais são as espécies tributárias de competência da União, de competência dos estados e do Distrito Federal e de competência dos impostos, né? E aqui embaixo, lá na seção 5, 6, que não é objeto da nossa discussão aqui, ele fala sobre a repartição das receitas tributárias. Seguindo nesta ordem, deixa eu ver se eu amplio aqui, vocês conseguem ver em tela cheia o que está colocado aqui? Dos princípios? Estão visualizando aí, pessoal? Sim, professor. Pronto. Está em tela cheia para vocês, né? Tá. Ok. Vejam só. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 princípios, né? Esses princípios são uma forma que a Constituição encontrou para limitar o exercício do poder de tributar. Então, o princípio da anterioridade, o princípio da igualdade tributária, da vedação do confisco, da legalidade, da uniformidade, da capacidade contributiva, e da liberdade de tráfico. E aqui eu trouxe o conceito de cada um deles para a gente entender o que são cada um desses princípios. Primeiro, da anterioridade.
Nenhum tributo pode ser exigido do mesmo exercício financeiro em que seja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, nem antes de decorrido 90 dias da data de sua publicação, salvo a exceção prevista em lei. Então, a cobrança do tributo, a exigência do tributo, não é, no mesmo exercício financeiro, pressupõe a existência de uma lei, que em algumas situações, essa lei tem que ser publicada pelo menos 90 dias antes do início da cobrança do tributo, ok? Então, primeiro vem uma lei anterior que vai dizer, olha, esse tributo vai ser cobrado desta e desta e dessa forma. Então, é chamado princípio da anterioridade. Um outro princípio que norteia a limitação ao exercício do poder tributar é o princípio da igualdade tributária. De base conceitual diz, para efeito de tributação, todos são iguais perante a lei, não podendo haver exceção entre pessoas que estejam na mesma situação. Ou seja, a cobrança dos tributos pressupõe a igualdade entre os contribuintes. Então, por exemplo, não pode haver uma cobrança maior, né, em detrimento de uma cobrança menor para pessoas que estejam na mesma situação. Então, se você tem pessoas que ganham um salário mínimo, né, para todas as pessoas que recebam salário mínimo, a cobrança ela tem que preservar a igualdade. Eu não posso cobrar um percentual maior para uma pessoa e um percentual para uma outra pessoa que esteja na mesma situação jurídica. Se a pessoa recebe um salário mínimo, todos aqueles que recebem o salário mínimo deverão ter o mesmo tratamento, é o princípio da igualdade tributária. O terceiro princípio é o princípio da vedação do não confisco, que conceitualmente diz, existe uma limitação material ao poder de legislar sobre tributação, que proíbe as exigências que não são razoáveis, impedindo de cometer excesso. O que é a vedação de não confisco? Isso significa o seguinte, a cobrança de um tributo ela não pode ser tão alta ao ponto de representar um confisco do patrimônio da outra pessoa. Então, no caso do imposto de renda mesmo, existe uma tabela, né, que tem uma variação que vai até 27,5%. Né? Qualquer exigência disso, se passar 30%, 40%, 50%, isso vai gerar um confisco do patrimônio da pessoa. Ou seja, a cobrança do tributo ela não pode exacerbar ao ponto, onerar ao ponto a pessoa que está sendo tributada no seu patrimônio para não configurar um confisco daquele patrimônio. Então, na verdade, é necessário que o Estado, quando ele vai fazer uma cobrança, ele tenha o bom senso de ter uma limitação para não inviabilizar a condição patrimonial daquela pessoa que ele está cobrando. Então, se eu recebo salário mínimo, ele não vai cobrar, não deve cobrar 27,5% a título de imposto de renda, porque isso corresponde mais de 1/4, né, do valor do salário mínimo. Então, princípio da anterioridade, princípio da igualdade tributária, princípio da vedação do não confisco. Um princípio que eu já citei aqui para vocês é o princípio da legalidade. Então, para que o tributo possa ser exigido, é necessário que haja uma previsão legal, certo? Não é uma situação praticada por uma pessoa, ela não pode configurar, né, um fato gerador de um tributo se não vier uma lei. Por exemplo, o primeiro elemento da regra matriz de incidência é a hipótese tributária. É a descrição na lei. Então, para que um tributo possa ser cobrado, né, deve haver antes uma descrição legal daquela situação hipotética que, se for realizada no mundo real, vai inserir tributo. Por exemplo, a cobrança do IPVA, Imposto sobre Produtos e Veículos Automotores, né? Do IPVA. A lei diz, tornar-se proprietário de um carro, por exemplo. Se a lei diz tornar-se proprietário de um carro, só vai ser possível cobrar IPVA daquela pessoa que se tornou proprietário de um carro. Auferir renda.
Só vai ser possível cobrar o imposto de renda de uma pessoa que tiver ganho um salário, de uma pessoa que tiver ganho um pagamento de um cliente, certo? Então, para que haja a cobrança de um tributo, é necessário que aquilo que vem descrito na lei corresponda, né, a uma ação real praticada por um contribuinte, seja uma pessoa física, seja ele uma pessoa jurídica. O outro exemplo, você é advogado, então você vai receber, você vai prestar um serviço, e sobre essa prestação de serviço, o seu cliente vai pagar a você. Sobre esse contrato de prestação de serviço entre o advogado e o cliente, incide o quê? O ISS, que é o imposto de natureza municipal. Então, a legalidade significa dizer que para um tributo ser cobrado, antes tem que haver uma descrição na lei. Um outro princípio que norteia o sistema tributário nacional é o princípio da uniformidade, ou seja, os tributos, no caso aqui os tributos da União, devem ser aplicados de uma só forma em todo o território nacional. Uniformidade é a delimitação, digamos aqui assim, onde o exercício da competência é realizado. Se nós estamos falando sobre imposto de renda, o imposto de renda, a lei do imposto de renda, que é de competência da União, ela é uniforme para todo o território nacional, certo? Então, para todos os estados no Brasil, né, as regras do imposto de renda são uniformes. Um outro exemplo, se você reside no estado da Bahia, então, as normas de ICMS no estado da Bahia são as mesmas para todos os municípios no estado da Bahia. Se você mora no município de Salvador, e o município vai cobrar o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, né, ele é uniforme dentro daquele território. Então, a uniformidade, mais especificamente aqui, dos tributos que são de competência da União, eles devem ser aplicados de uma só forma em todo o território nacional. Um outro princípio é o princípio da capacidade contributiva. É o princípio que mostra uma forma de fazer justiça fiscal, uma vez que quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. A ideia aqui é que toda aquela pessoa, física ou jurídica, que tem um maior patrimônio, né, ela pague mais tributo. A pessoa que tem um menor patrimônio, ela paga menos tributo. Ou seja, é o princípio da capacidade contributiva. Isso está diretamente relacionado com a questão da vedação do não confisco. Eu não posso onerar tanto aquela pessoa, além do que ela tem capacidade para contribuir. Então, a capacidade contributiva é o princípio que mostra uma forma de justiça fiscal. Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos, pelo menos do ponto de vista teórico. O outro princípio, o sétimo princípio aqui que eu trouxe para vocês, é o da liberdade de tráfico. A liberdade de tráfico veda a limitação ao tráfico de pessoas ou bens por intermédio de tributos interestaduais ou intermunicipais, né? Uma regra aqui é o seguinte: o nosso trânsito pelas vias, o direito de ir e vir é um direito universal, garantido a todas as pessoas. Mas existem algumas situações em que há uma limitação ao esse exercício de tráfico. Por exemplo, uma empresa ele compra uma carga de madeira, está trazendo de um estado para outro estado. Ora, ele tem que ter a nota fiscal daquela mercadoria, certo? Sob pena da mercadoria ficar retida. Então, ela para num determinado posto fiscal, o fiscal vai pedir a nota fiscal da compra daquela madeira, e a pessoa apresenta a nota fiscal e ela segue. Se ela não tiver aquela nota fiscal, ela vai ser, a carga vai ficar retida até que a nota fiscal seja apresentada. Então, existem algumas situações em que há uma limitação ao exercício de tráfego. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Eu vou... Só um momento.
Vou voltar aqui. Vamos dar sequência aqui. Está indo muito rápido, gente? Está de boa, professor. Valeu. Vejam só, se nós temos um sistema constitucional, né? Esse sistema constitucional vai dizer acerca do exercício da competência legislativa de cada um dos entes federados, como União, Estado, Distrito Federal e municípios, e o exercício dessa competência legislativa, ela tem princípios, né, que vão limitar o exercício dessa competência. Ele vai dizer também, esse sistema, quais são as espécies tributárias, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês que existem pensamentos distintos acerca de quantas seriam as espécies tributárias. O que nós trabalhamos é com base no que diz o Supremo Tribunal Federal, que existem 5 espécies de tributo: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios, certo? Então, tudo isso nos leva, né, lá no início do Código Tributário Nacional, quando, no artigo 3, ele fala o que vem a ser o conceito de tributo. Então, tributo é o gênero do qual são espécies: o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, as contribuições especiais e as contribuições, e os empréstimos compulsórios. Então, a definição do Código Tributário do que vem a ser o tributo é toda uma prestação pecuniária e compulsória. Por que ela é uma prestação? Porque ela é uma prestação de quê? Um dever de pagar tributo. Ela é pecuniária porque corresponde a uma prestação de pagar em dinheiro. E ela é compulsória porque ela é obrigatória, ela independe da vontade do contribuinte. Então, em síntese, o conceito de tributo é de que ele é uma prestação pecuniária compulsória. É uma prestação porque o contribuinte paga um tributo em dinheiro de forma obrigatória. Então, o tributo, né, acerca de sua natureza jurídica, que vai definir, existem 3 critérios para definir a natureza jurídica do tributo: se ele é um tributo vinculado ou não, se ele vai ser devolvido ou não, e a sua destinação. E tudo isso está previsto lá no artigo 4 do Código Tributário Nacional. Existem tributos, algumas espécies de tributos, que são vinculados. Vinculados a quê? A uma contraprestação por parte do Estado. Um exemplo é a taxa. Vou lhe dizer um exemplo de um tipo de taxa. Taxa de iluminação pública. Se o município cobra a taxa de iluminação pública, significa que ela vai fornecer iluminação pública. Se a prefeitura cobra uma taxa de coleta de lixo, significa dizer que você vai ter uma coleta de lixo. Então, existem espécies tributárias que são vinculadas a quê? A uma contraprestação, a uma prestação de um serviço. Existem outros tributos, como a maioria dos impostos, que não pressupõem uma contraprestação imediata. Então, quando você recolhe ICMS, ISS, IPI, IPTU, né, que são espécies tributárias, impostos, né, quando você paga, não há uma contraprestação imediata. O Estado pega aquele dinheiro e é ele que vai definir onde é que vai gastar, certo? Então, existem espécies tributárias que são vinculadas a uma contraprestação de serviço e existem tributos, como eu citei aqui, o imposto, que não é vinculado a nenhuma contraprestação. Um outro critério, além de ser vinculado ou não a uma atividade estatal, né, é o fato de uma espécie tributária ela ser restituída ou não do valor pago. Por exemplo, tem uma espécie tributária chamada empréstimo compulsório, né, que eu vou falar daqui a pouco aqui para vocês o que é empréstimo compulsório.
o empréstimo compulsório significa que quando o Estado cobra aquela espécie tributária, ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou tomando emprestado de você e eu vou te devolver em determinado período, em determinado prazo. Então, existem tributos, né, como o empréstimo compulsório, que ele vai ser restituído, o valor que você pagou vai voltar para você. E o outro critério definidor da natureza jurídica do tributo é a destinação ou não do produto da arrecadação. Né? Destinação ou não do produto da arrecadação. Então, quando o Estado, aí eu estou falando Estado lato sensu, pode ser um município, pode ser a União, pode ser a próprio Distrito Federal, enfim. Ele vai dizer o seguinte, conforme o artigo 4 do CTN, a destinação ou não do tributo da arrecadação. Ele vai dizer para onde aquele recurso vai ser alocado. Não é vinculado a uma contraprestação. É diferente. Uma contraprestação imediata é uma característica de vinculação, é quando você paga um tributo e você sabe que o serviço vai voltar para você. Então, vinculação não é a mesma coisa que destinação do produto da arrecadação. A destinação ou não do produto da arrecadação é quando aquele tributo é cobrado e vai dizer, olha, esse valor que você está pagando vai para tal local. Por exemplo, a Constituição de 1988 estabelece uma das poucas situações em que vai haver uma destinação da arrecadação do imposto de renda, por exemplo, para a educação, né? 25% para a educação. Então, ele vai dizer, olha, um percentual desse valor que você está pagando vai para a educação, outro vai para a saúde, e por aí vai. Não vai voltar para você diretamente, vai ser destinado a uma despesa, certo? Então, os critérios que vão definir a natureza jurídica do tributo são, ou ele é um tributo vinculado a uma contraprestação, ou não é vinculado a uma contraprestação. Ele pode ser uma espécie tributária que o Estado toma emprestado, como no caso aqui eu citei do empréstimo compulsório, e o valor vai ser devolvido lá na frente, ou então ele é uma espécie tributária que o Estado cria e vai dizer, olha, os recursos ou parte desses recursos se destinam a tal situação, certo? Então, são 3 os critérios que vão definir a natureza jurídica do tributo. Isso está no artigo 4 do Código Tributário Nacional. Vamos seguir aqui. Uma outra possibilidade que a gente tem de reconhecer a natureza do tributo são 3. Ou ele é um tributo fiscal, que tem uma função de fiscalidade, ou ele é um tributo que tem a função de extrafiscalidade, ou ele é um tributo que tem uma função de parafiscalidade. Quando é que um tributo ele tem exclusivamente uma função fiscal? A função dele é só fazer receita. E, na maioria, são os impostos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. A maioria dos impostos tem função meramente fiscal. Ele nasce para que o Estado possa fazer receita. Agora, existem outras espécies tributárias que são extrafiscal. Qual é a função disso aqui? Né? Estimular, por exemplo, um determinado setor da economia, porque a finalidade daquele tributo, né, não é fazer receita, é incentivar um determinado setor econômico. E um exemplo de imposto que pode acontecer isso é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Né? Isso acontece muito em final de ano, quando se quer reduzir o valor do carro. Então, o IPI, ele pode reduzir em 0 a alíquota do IPI, para que o valor do carro ele fique menor, e com isso a União vai incentivar, vai estimular, né, o consumo daquela mercadoria e, consequentemente, vai gerar um determinado setor econômico na sociedade.
né? Então, a extrafiscalidade significa dizer que um determinado tributo, né, ele tem a função de valorizar, de estimular ou mesmo desestimular, né, um determinado setor econômico. Por exemplo, quando ele quer valorizar, ele reduz a alíquota. Quando ele quer desestimular o consumo, ele aumenta a alíquota. Por exemplo, cigarro e bebida. O IPI é muito mais alto, pode chegar no teto. Porque cigarro e bebida, primeiro, é ofensivo à saúde, né? E é um produto não essencial. Mas no caso, por exemplo, de remédios, né? de remédios e de alimentos, são essenciais. Então, a ideia é que a alíquota baixe. Então, a função extrafiscal de uma espécie tributária, ora, é para estimular uma determinada atividade, ora é para desestimular determinada atividade. Uma terceira função que um tributo pode ter é de parafiscalidade. O que é que isso significa, parafiscalidade? O Estado, né, ele tem a competência para criar o tributo. Então, ele tem a competência legislativa. Só quem tem a competência legislativa é a Câmara de Vereadores, a Câmara do Deputado Estadual e o Congresso Nacional, né, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Esses órgãos, né, esses poderes, são eles que têm a competência para legislar. Em matéria tributária, são eles que têm a competência para criar o tributo. Eles têm a competência legislativa. Existem situações, né, em que o Estado não fica com o produto da arrecadação do tributo. Certo? Ele cria o tributo, mas quem fica com os recursos, com um aporte financeiro, não é aquele que cria. Vou dar um exemplo a vocês. A União, que cria a contribuição especial ao INSS. Né? O INSS é uma autarquia federal, responsável pela parte da Previdência. Né? Então, existe uma contribuição, né? Contribuição especial ao INSS, que é pago uma parte pelo contribuinte pessoa física e o contribuinte pessoa jurídica. A União é a unidade da federação que detém a competência legislativa para criar essa espécie tributária. No entanto, ele delega, né, a outra unidade, a autarquia federal INSS, né, a condição para fazer a arrecadação e a fiscalização daquela cobrança. Então, toda vez que uma pessoa, um contribuinte, deixa de recolher a contribuição ao INSS, quem vai cobrar não é a União que criou essa contribuição. Quem vai cobrar é a autarquia federal INSS. Nesse caso, a União exerce a competência legislativa, mas quem exerce a capacidade ativa para estar no polo ativo da relação jurídica tributária não é a União, é o INSS, certo? Então, a parafiscalidade significa dizer que os recursos arrecadados provenientes daquela determinada espécie tributária não fica com a unidade da federação que criou. Citei aqui o exemplo da União, ela cria a contribuição ao INSS, mas quem detém a capacidade ativa, ou seja, a condição para fiscalizar a arrecadação e fazer a cobrança, é o INSS, é a autarquia federal. Então, existem essas três funções: fiscalidade, quando o único objetivo é a arrecadação de receita; extrafiscalidade, quando o objetivo principal é estimular ou desestimular algum setor econômico; e a parafiscalidade, ou seja, quando aquela pessoa jurídica, né, que cria o tributo, ela não fica com os recursos criados por aquele tributo. Vamos aqui. Bom, seguindo essa parte, né, da natureza jurídica do tributo que nós vimos aqui, dele ser vinculado, não ser vinculado, dele ser restituído, não ser restituído, dele ser destinado a determinado setor, o fato de um tributo ser classificado como ter uma função fiscal, extrafiscal, parafiscal, nós entramos agora na questão das espécies tributárias, né?
existem 3 correntes doutrinárias, né? A corrente que vai dizer, olha, ou o tributo ele é vinculado ou ele é não vinculado. Tributos vinculados são taxas e contribuições de melhoria. Tributos não vinculados são os impostos. Então, essa corrente é uma corrente dualista ou bipartida. Ela vai dizer que só existem 2 categorias de tributo. Ou eles são vinculados, ou eles são não vinculados. O artigo 5º do Código Tributário Nacional defende a corrente tripartida. Ele vai dizer, ó, só existem três espécies de tributo: o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria, independente de ele ser vinculado ou não, mas só existem eles 3. Agora, o STF, né, ela defende, e essa é a majoritária, é a corrente pentapartida, que vai dizer o seguinte: não são 2, não são 3, são 5 as espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e a contribuição fiscal. Certo? Lá na Constituição, né, lá no Sistema Constitucional Tributário, o artigo 145 da Constituição vai dizer que são 3 as espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições e melhorias, tá certo? Então, a Constituição, no artigo, de acordo com o artigo 145, vão dizer que existem apenas essas 3 espécies de tributo. Tá? Vamos seguir aqui. Bom, a materialidade do conceito, né? Aí volta à questão anterior que a gente falou em tributo vinculado e não vinculado, para a gente entender o seguinte: dentro daquela classificação entre taxa, contribuição e imposto, as taxas e as contribuições seriam classificados como tributos vinculados. Já os impostos são classificados como tributos não vinculados, ok? Vejam só, então sempre tem que ter isso em mente aqui, ó. O artigo 145 vai dizer que são tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria, né? Aí vamos trazer algumas diferenças específicas para a gente entender um pouquinho melhor disso aí, tá bom? Lá no artigo 145, inciso 1º da Constituição, e no artigo 16 do Código Tributário Nacional, o conjunto desses artigos vão falar sobre os impostos, né? E vai dizer o seguinte: a diferença específica é a existência de uma situação independentemente de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte, tá? Então, o imposto, ele é uma espécie tributária não vinculada a uma contraprestação por parte do Estado. Toda vez que a gente paga um imposto, a gente não sabe aonde aquele recurso vai ser alocado, tá bom? Taxas, artigo 145, inciso 2º da Constituição e artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional. Então, a diferença específica é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público. Então, existem algumas situações da nossa vida que a gente, mesmo tendo direito, a gente só vai exercer aquele direito se nós formos autorizados, certo? Um exemplo: você quer montar um restaurante, né? Ou então você vai construir uma casa. Legalmente, você só vai poder fazer isso se você tiver uma autorização por parte da prefeitura. E essa autorização vem em forma de quê? De alvará. O alvará é que vai autorizar você a exercer alguma atividade. Então, quando isso acontece, né, a taxa está representando o que se chama exercício regular do poder de polícia. Já a contribuição de melhoria tem previsão na Constituição Federal, no inciso 3, artigo 145, e o artigo 81 do Código Tributário Nacional. A contribuição de melhoria, ela só pode ser cobrada se a diferença específica é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Então, para que a espécie tributária, contribuição de melhoria, seja cobrada pela União, pelo Estado, ou pelo Distrito Federal, pelo município, né? Primeiro, vamos colocar assim a exemplo o município. O município vai fazer uma obra, ele vai fazer uma obra de melhoria numa determinada área lá no município.
Ele vai recapear estradas, ruas e tal. Então, ele vai realizar uma obra. Depois que essa obra é finalizada, ela foi totalmente finalizada, vai ser verificado se a realização daquela obra trouxe uma valorização imobiliária. Se aqueles imóveis que estavam ali, naquela área onde a obra foi realizada, se eles tiveram uma valorização do valor do imóvel. Por exemplo, foi feita uma obra, antes da obra a tua casa valia 50 mil, depois da obra a tua casa passou a valer 80 mil reais. Então, houve a obra e em função da obra houve uma valorização do teu imóvel. Se houvesse essas duas coisas juntas, então aquela unidade, aquela unidade federativa que fez a obra poderá cobrar uma contribuição de melhoria, porque houve uma valorização do teu imóvel. Eu confesso aos senhores que eu não conheço, né? Se vocês souberem depois, vocês podem trazer essa informação, de ter em algum momento ter sido cobrada uma contribuição de melhoria, né? Mas ela existe na Constituição, né? E se a obra for realizada e, em função disso, houver uma valorização do imóvel, né, poderá ser cobrada essa contribuição de melhoria, tá bom? Então, são as diferenças específicas entre o imposto, previsto no artigo 145 da Constituição e 16 do CTN, a taxa, artigo 145, inciso 2 da Constituição, e artigo 77 e 78 do Código Tributário, e o artigo 146, inciso 3 da Constituição, mais o artigo 81 do CTN. Eu sugiro, gente, toda vez que eu referenciar um artigo, não trouxer inteiro o teor dele, depois vocês façam as leituras, tá bom? Tributos ainda sobre tributos vinculados e não vinculados, né? Então, aqui a gente tem que ver que existem dois aspectos a serem considerados. O aspecto material da hipótese não consiste em um desempenho de atividade estatal. Tributos não vinculados, impostos. Previsão no artigo 16. Toda vez que você paga imposto, repito, não há uma contraprestação imediata. Você não sabe para onde aqueles recursos arrecadados irão seguir. Com relação ao aspecto material, quando ela reflete a atividade do poder público ou sua repercussão, no caso das taxas e melhorias e contribuições de melhorias, previsto no artigo 77, 78 e 81, né, significa que, no caso das taxas e contribuições de melhorias, essas espécies tributárias são tributos vinculados a uma contraprestação imediata, ok? Vamos ver aqui, seguindo aqui. Então, eu trouxe aqui o artigo 167, inciso 4 da Constituição, que vai dizer o seguinte: por força do princípio da não afetação da receita de impostos, a majoração de imposto com vinculação a determinada finalidade é inconstitucional. A instituição do tributo com materialidade da hipótese caracterizada fato gerador, não vinculado e finalidade específica configura contribuição especial. A não afetação diz respeito apenas a impostos, espécie tributária destinada a angariar receitas para despesas públicas em geral. O que é que isso quer dizer? Porque isso esse princípio da não afetação da receita de imposto. O imposto, gente, ele é não vinculado a uma contraprestação por parte do Estado. Então, ele não pode ser criado, né? Ele não pode ser criado informando que ele está sendo criado para uma determinada finalidade, certo? Porque se isso ocorrer, não se trata de imposto, e sim de uma contribuição especial, tá? Então, o imposto, ele é não vinculado, ele não pode ser criado justificando que o imposto está sendo criado porque ele está sendo vinculado a uma contraprestação. É inconstitucional. Artigo 4 do CTN. O binômio hipótese de incidência, que é a descrição legal
é a descrição de uma situação hipotética na lei. Então, o binômio, hipótese de incidência, mais base de cálculo. Base de cálculo é o valor sobre o qual incide uma alíquota, né? Exemplo, para cobrança de IPTU, valor venal do imóvel, aplica-se a alíquota e vai saber quanto o contribuinte tem que pagar a título de IPTU. Então, se teu imóvel ele está cadastrado na prefeitura e o valor dele é 30 mil reais, a prefeitura vai pegar aquele valor, 30 mil reais, e vai aplicar um percentual, 1% de 30 mil, X de valor, certo? Então, o artigo 4 do Código Tributário Nacional diz o seguinte: após a Constituição Federal, que reconheceu 5 espécies tributárias, tornou-se insuficiente para a classificação dos tributos, porque não se presta à identificação das contribuições especiais e dos empréstimos compulsórios, identificados a partir de sua finalidade e previsão de restituição, respectivamente. Né? Então, o artigo 4, com a Constituição de 1988, ele perde meio que o sentido, né? Porque, na verdade, são 5 as espécies tributárias, não 2 e não 3, são 5. Seguindo aqui, a diferença entre a classificação em 3, em 5 ou em 2 reside no critério que é adotado. Mas o professor Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, doutrinariamente, ele assume que existem 3 espécies tributárias, e não 2 e não 5. Mas o STF já falou, são 5 as espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição especial e empréstimos compulsórios. Né? E onde é que a gente encontra isso na Constituição? O imposto, a taxa e a contribuição de melhoria, lá no artigo 145, o empréstimo compulsório, no artigo 148, e as contribuições especiais, no artigo 149 e no artigo 195. O artigo 195 fala especificamente da contribuição ao INSS. O conceito lá do artigo 16 do Código Tributário Nacional, né? A materialidade na hipótese de norma que institui o imposto reflete uma situação exclusivamente relacionada ao sujeito passivo, capaz de revelar a sua capacidade contributiva. Então, o imposto, que é uma espécie tributária não vinculada, não pressupõe nenhuma ação por parte do Estado. Porque quem pratica o fato gerador é o contribuinte. O artigo 167 diz: são vedados, ou seja, são proibidos a vinculação de receita de imposto a órgão ou fundo de despesa, que é o que eu falei aqui para vocês. Não pode ser criado nenhum imposto com a justificativa de que esse imposto vai ser, está vinculado a uma contraprestação. Não existe. Vinculados a uma contraprestação não são impostos, ou são taxas, ou são contribuições de melhoria, como eu disse aqui a vocês no início. Dando sequência aqui, a gente tem a questão do empréstimo compulsório, né? Então, elas podem revestir a natureza de qualquer tributo, vinculado ou não, né? Então, o empréstimo compulsório, ele é instituído por lei complementar. No caso do artigo 148, inciso 1º, da Constituição, não é necessário obedecer o princípio da anterioridade. Porque é o seguinte, a gente viu ali que um dos princípios de limitação ao exercício de poder tributário é o da anterioridade. Então, para que um tributo seja cobrado, primeiro tem que vir uma lei anterior. No caso do empréstimo compulsório, não é necessário obedecer o princípio da anterioridade. A União, ao criar o tributo, não poderá se valer se valer de materialidade de tributos, cuja competência tenha sido otorgada por outros entes federados, a não ser que trate de guerra externa. O que isso significa? O empréstimo compulsório, né, a União, ao criar o tributo, ele não pode, vou repetir aqui, não poderá se valer da materialidade de tributos cuja competência tenha sido otorgada aos outros entes federados, a não ser
que se trate de guerra externa. O que isso quer dizer? Existem lá na Constituição dizendo, olha, tal empréstimo compulsório pode ser criado pelo Estado, pode ser criado pelo município, né? Então, a União não pode criar empréstimo compulsório nessa situação. A única situação que ela pode exceder a materialidade da competência é em caso de guerra externa. Se houver uma guerra externa, né? Aí o Estado tem essa necessidade, ele vai, então, e cria um empréstimo compulsório. Como é um empréstimo? Porque é empréstimo e porque é compulsório. É empréstimo porque aquela espécie tributária cobrada é tomada para você, mas é devolvido. Então, a lei que cria o empréstimo compulsório vai dizer, olha, em tal período de tempo, a partir de tal data, eu vou devolver esse dinheiro com juros e correção. E ele é um empréstimo compulsório porque ele independe da sua vontade. No Brasil, uma situação que eu me lembro de empréstimo compulsório foi um empréstimo compulsório na época de Fernando Collor de Mello sobre os combustíveis. Então, além de você pagar o ICMS, você ainda pagava o empréstimo compulsório. E esse valor até hoje não foi devolvido. As pessoas tiveram que entrar na justiça para poder ter de volta esse dinheiro. Vocês estão acompanhando aí direitinho, pessoal? Estão acompanhando? Bom, silêncio total, né? Então, eu vou seguir aqui. Eu não sei se vocês estão aí mesmo, se estão. A contribuição de melhoria. Há uma polêmica entre o Decreto-Lei 195 de 1967 e dois artigos do Código Tributário Nacional, né? O artigo 81 e o artigo 82. Esse decreto, ele regulou inteiramente tudo que tem a ver com contribuição de melhoria, né? Ele dispõe sobre normas gerais e tem uma eficácia de lei complementar. Ele não pode ser revogado e alterado por lei ordinária sob pena de violação do que dispõe o inciso 3 do artigo 146 da Constituição. Então, não há unanimidade se, de fato, esses artigos do Código Tributário Nacional foram revogados por esse decreto. Mas o decreto ele continua em vigor, foi recepcionado pela Constituição e ele regulamenta a questão das contribuições de melhoria. Né? Eu vou pular isso aqui, na necessidade. Mais um pouco aqui, isso aqui só para leitura. Contribuições especiais. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Sim, prof. Tá legal. Além das contribuições de melhoria, nós temos as contribuições especiais. E existem 4 espécies de contribuições especiais. As contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições do interesse das categorias profissionais econômicas e as contribuições de iluminação pública municipal e distrital. Contribuição social ao INSS, contribuição de intervenção no domínio econômico, que é a CID, a contribuição do interesse das categorias profissionais, que são quando a gente paga para os conselhos, Conselho de Medicina Veterinária, Conselho de Medicina, Conselho de Engenharia, e as contribuições de iluminação pública e municipal. Vou pular isso aqui, vocês leem isso aqui, que é um recurso especial, né, que fala com relação às contribuições especiais. A finalidade é o critério que justifica a instituição das contribuições e não se confunde com o seu critério material. O fato definido em lei como necessário e suficiente à incidência da contribuição pode ser vinculado a uma contraprestação ou não vinculado, né? O STF, a materialidade e base de cálculo das contribuições pode ser as mesmas do imposto. Então, esse recurso extraordinário fala sobre a contribuição social, que ela pode ser ora vinculada e ora não vinculada. Vamos seguir aqui.
O regime jurídico das contribuições, né? São de competência privativa da União, tem previsão no artigo 149 e o artigo 195, que fala das contribuições ao INSS, né? E elas não estão vedadas pelo artigo 154, inciso 1º da Constituição. As contribuições e o princípio da anterioridade. Os tributos, inclusive as próprias contribuições, como eu disse aqui nesse slide, submete-se cumulativamente ao princípio da anterioridade, ou seja, para que elas sejam cobradas, precisa ter uma lei anterior e garantido, no mínimo, né, para que ela possa ser cobrada um prazo de 90 dias. Né? Já as contribuições previstas no artigo 195, que são do INSS, sujeitam-se apenas ao tempo mínimo de 90 dias. Então, para que uma contribuição seja criada, antes tem que vir uma lei. E no caso das contribuições do artigo 195, pelo menos 90 dias antes. Nós temos também as taxas, né, que estão previstas lá no artigo 78, que vai trazer o conceito de poder de polícia, né? Então, o exercício do poder de polícia previsto lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, e a prestação de serviços públicos são atividades específicas e divisíveis que atendam ao interesse público e devem ser custeados por aqueles que os provocam, ou que deles se beneficiam, e não de toda a sociedade. O que isso significa? No caso do alvará, por exemplo, que você vai construir um imóvel, né? Isso significa que o pagamento daquele alvará, aquela solicitação é individualizada. Então, é você que vai construir, então é você que vai pagar a taxa, né? E você que vai ter autorização para que aquilo ocorra. Então, o exercício regulado do poder de polícia, ele não tem esse caráter abrangente para toda a sociedade. É cada uma das pessoas, de modo específico, a depender de sua necessidade particular. Então, as taxas, elas têm uma hipótese, que é o critério material, né? O que está sendo realizado, onde ela está sendo realizada, como eu citei aqui, o alvará de construção em determinado município, e o tempo que ela foi solicitada. Como consequência, a taxa você tem um critério pessoal, né? O sujeito ativo, que é para quem você vai pagar, e o sujeito passivo, que é aquela pessoa que vai pagar a taxa, né? E quanto ela vai pagar. Então, toda vez que você solicita, por exemplo, um alvará, você vai solicitar aquele alvará em determinada prefeitura, a prefeitura vai dizer o valor e você vai fazer o respectivo pagamento. Então, a gente tem que estabelecer aqui uma diferença entre tarifa e taxa. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está. Aqui é a previsão da tarifa, lá no artigo 75, mas eu quero aqui. Olha, o que vai diferenciar a taxa da tarifa? Primeiro, a previsão, né? Nós temos lá na Constituição, a taxa está prevista no inciso 2 do artigo 145 e no inciso 3 do artigo 146 e lá no Código Tributário Nacional. A tarifa está prevista no artigo 175 da Constituição, no artigo 22, inciso 27 da Constituição e na Lei 89 e 87 de 95, que vai falar justamente sobre preço público, né? Aí, deixa eu ver se a gente vai mais um pouquinho aqui na frente, quando fala no deixa eu ver aqui, reajuste de tarifas, não é isso aqui. Vou voltar mais um pouquinho, pronto. Reajuste das tarifas. O contrato celebrado com a concessionária prevê as bases e as formas do reajuste da tarifa. São atos administrativos. Em regra geral, o ajuste é anual. O usuário, como consumidor, pode socorrer-se do judiciário para o reajuste. Por exemplo, qual a diferença básica entre taxa e tarifa? A taxa é uma espécie tributária. Ela é cobrada pelo Estado. No caso aqui, eu citei o exemplo do alvará de construção. Então, você vai construir em determinado município, mas você precisa de autorização, você pede à prefeitura
ele emite o alvará e você paga a taxa. A taxa é de natureza tributária, ela é uma espécie de tributo. A tarifa não é uma espécie tributária, certo? A tarifa é a remuneração que é paga a uma empresa particular que está prestando um serviço através de uma concessão. Por exemplo, quando você paga a passagem do ônibus. Aquela passagem de ônibus, a empresa de transporte urbano, ela está prestando um serviço. Para que ela preste aquele serviço, ela participou de uma licitação, fez um contrato, ou com o município, ou com o estado, né, para explorar aquela atividade econômica. Em contrapartida, ela vai receber por isso. Então, o pagamento que você faz é uma tarifa. Tá certo? Então, uma empresa participa de um processo de licitação para explorar uma atividade econômica. Como exemplo, eu estou citando o transporte urbano. Então, o Estado delega, através de um contrato de concessão, para que uma empresa particular explore uma atividade econômica e, por isso, ela recebe um pagamento. Esse pagamento tem a natureza jurídica de tarifa, certo? Então, é assim que funciona. O Estado não está exercendo diretamente a prestação daquele serviço, ele delega aquela possibilidade a uma empresa terceira, uma terceira pessoa, através de um contrato de concessão ou de permissão. E, por isso, aquele valor que você paga, a exemplo aqui, eu citei o exemplo do ônibus, você está pagando uma tarifa. Então, tarifa não é espécie tributária. Nessa perspectiva aqui, nós temos agora, nessa segunda parte aqui, os tipos de impostos. Nós temos impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais, tá certo? Para aqui só, a título de curiosidade, o primeiro imposto que foi cobrado no nosso país pela Fazenda Real foi entregue à coroa. Então, tudo que se arrecadava aqui, né? Tudo que se arrecadava pela Fazenda Real era enviado para Portugal. Foi assim que aconteceu. E o primeiro produto explorado foi o pau-brasil, né, onde foi definido que qualquer um migrante que viesse ao Brasil deveria pagar 1/5 de tudo que ele produzisse aqui, de 5 árvores, o valor da quinta parte iria para a coroa portuguesa. Né? Ou seja, nenhum produto, nada do que fosse arrecadado aqui, que fosse vendido, né? Todos os recursos, ia tudo para Portugal, certo? Então, dentro dessa perspectiva, né, já se passaram todo esse tempo, né, desde os repasses à coroa portuguesa, nós temos aqui um quadro que vai dizer o seguinte, olha, nós temos a lei, né, que é a descrição legal de uma situação hipotética. Uma pessoa pratica no mundo real o fato gerador. Então, ele aí de um lado você tem o sujeito ativo da relação jurídica tributária, representado pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal, pelo município, que detém a competência tributária. Do outro lado, você tem o sujeito passivo, que é o contribuinte, que pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, para fazer o quê? Para pagar o tributo. Então, primeiro você tem a lei, depois você tem a realização do fato gerador, se estabelece a relação jurídica obrigacional de natureza tributária, de um lado, o sujeito ativo, o credor, do outro, o sujeito passivo, o devedor, que deve pagar o tributo, levar dinheiro aos cofres públicos. Então, a divisão dos tributos na esfera do governo. Olha, União, Estados e municípios, coloquei aqui. Quais são os tributos, as espécies, para cada uma das unidades da federação? A União tem o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre a renda de pessoa física e jurídica, o imposto sobre operações financeiras, o imposto territorial rural, o imposto extraordinário, que é no caso de guerra,
O imposto sobre grandes fortunas, esse aqui ainda não foi regulamentado. Os estados, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, que é a transferência de bens imóveis em razão de uma morte, a morte do titular, e o imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, né? Esses aqui são os impostos de competência da União, esses aqui são os impostos de competência dos estados. Impostos de competências do município, imposto sobre propriedade territorial urbana, imposto sobre serviços, imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, o ITBI causa-mortes é de competência do Estado, o ITBI intervivos é de competência dos municípios, e o imposto sobre vendas e varejo de combustíveis líquidos e gasosos, o IVV, que também não foi regulamentado, não saiu do papel. Então, os impostos, aqui o JAD coloca são tarifas, os impostos são pagamentos que o brasileiro paga, direto ou indiretamente, aos governos municipal, estadual e federal. Os tributos são pagos diretamente pelo contribuinte, ou de forma indireta, quando as taxas são embutidas nos preços das mercadorias. Basicamente, o dinheiro é usado para construir obras de infraestrutura, como pontes, estradas, usinas, casas populares, porque nós falamos aqui que os impostos são tributos não vinculados a uma contraprestação do Estado, e ele tem uma função fiscal. Quando o imposto é criado, o principal objetivo dele é fazer dinheiro, fazer receita, mas ele não está vinculado a uma contraprestação imediata, né? O uso dos recursos podem ser capitaneados para uma construção de uma obra, para a construção de casas populares, para o saneamento básico, para o pagamento do funcionalismo público. É assim, via de regra, funciona. Então, o que são impostos, né? Eu falei aos senhores que a definição legal de imposto está previsto lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, porque ele é não vinculado, né? Relativa ao contribuinte, tá bom? Então, aqui como exemplo tem IPTU, IPVA, então, portanto, imposto é o tributo sem causa ou gravame não contraprestacional, uma vez que é desvinculado de qualquer atividade estatal correspondente. Se fosse assim, não seria imposto, seria uma taxa, uma contribuição de melhoria. Aqui eu trouxe o elenco, deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, dessas espécies, né, onde é que estão cada um nos artigos, eu já fiz a referência ali para vocês, né. Os impostos federais, está tudo previsto lá no artigo 153 da Constituição, os impostos estaduais previstos no artigo 155, e os impostos municipais também previstos nesse dispositivo. O Distrito Federal, né, ele, ora, tem competência estadual, ora, tem competência municipal. Então, a partir do artigo 153, né, lá na Constituição, você vai ter o elenco das espécies tributárias. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, nessa parte final aqui da nossa explanação de hoje, alguns impostos municipais, para a gente entender um pouco essa situação. O primeiro deles é o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, é regulamentado pelo artigo 32 e seguintes do Código Tributário Nacional e pelo artigo 156, inciso 1º da Constituição. Ele é um imposto de competência municipal. Então, aqui o artigo 156 vai dizer: compete aos municípios instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Né? Então, o IPTU é um dos principais impostos municipais, com previsão no artigo 32 e seguintes do TN e do artigo 156.1 da Constituição Federal. Aqui
eu coloquei aqui nesse quadrinho aqui, caberá aos municípios mediante a edição de lei ordinária. Então, a competência, o IPTU, ele é criado por uma lei ordinária de competência do município, né, conforme disposto no artigo 32 e seguintes do CTN e artigo 156.1 da Constituição. Vamos aqui. Sujeito passivo, no caso do IPTU. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Sujeito passivo é o proprietário, né? Ou usufrutuário, que é o titular do domínio útil, ou o possuidor, no caso de uso capião. Ou alguém é proprietário da terra, ele tem o título de propriedade, ou ele é o titular do domínio útil, ele está usufruindo daquela terra, ou ele é o possuidor direto, no caso do uso capião, certo? Então, o sujeito passivo, ou é o proprietário, ou é o titular do domínio útil, ou é o possuidor, no caso do uso capião. Né? Vou colocar aqui. Aqui. O IPTU é aquele... o sujeito passivo é aquele que detém qualquer direito de gozo relativamente ao bem imóvel, seja pleno ou limitado. Os titulares desses direitos são verdadeiros sujeitos passivos. Aí coloquei uma nota aqui. Atenção, no caso de locação predial urbana, o locatário jamais será contribuinte de IPTU, da mesma forma como o comodatário. Se você é proprietário de um imóvel, certo? Você alugou esse imóvel, e no contrato de locação você colocou que fica sobre a responsabilidade do inquilino o pagamento de IPTU, é possível, é possível. Agora, se o seu inquilino não paga o IPTU, a prefeitura não vai cobrar do inquilino, a prefeitura vai cobrar de você. O que você estipulou entre você e o seu locatário é uma obrigação de fazer com base no que pressupõe o direito civil. Você pode até cobrar do seu inquilino a obrigação dele, olha, ficou acordado no nosso contrato que você ficaria responsável pelo pagamento de IPTU, e você não cobrou, e você não pagou. Aí, nesse caso, você que é o proprietário, cobre do seu inquilino. Agora, a prefeitura vai cobrar de você. O IPTU não está pago, então, quem é o titular, quem é o sujeito passivo dessa relação obrigacional? Você, proprietário, tá? Se você tem isso no contrato de locação, resolva com seu inquilino. É assim que funciona. Aqui, aqui, aqui. Bom. Então, qual é o fato gerador? O fato gerador do IPTU, ele é previsto aqui no artigo 32 do Código Tributário Nacional. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial. Só um momentinho. Perdão. É o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana, tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse. Só nessas três situações, conforme dispõe o Código Tributário Nacional, né, que é a hipótese de incidência, só no caso de você ser proprietário, usufrutuário ou possuidor direto do bem imóvel, é que você, então, deve pagar o IPTU. Essas são as três situações que, se realizadas no mundo real, se você é proprietário, se você é usufrutuário, ou se você possui um imóvel por uso capião, então você que vai ser o sujeito passivo dessa relação obrigacional. Deixa eu ver aqui. Então, uma questão que a gente tem que entender com relação aos bens imóveis, né? Imóveis por natureza, imóveis por acessão física, né? São conceitos previstos lá no Código Civil. O que são imóveis por acessão? São os imóveis que se formaram por força da natureza, compreendendo o solo com sua superfície. Então, você tem um terreno, e esse terreno, em razão de uma enchente, por exemplo, ele, em razão de alguma ação da natureza, ele foi se
se construindo, se ampliando, se formando, né, por acessão, por natureza. Então, são os imóveis que se formam por força da natureza, compreendendo o solo e sua superfície. É uma previsão do artigo 79 do Código Civil. Imóveis por acessão física é tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, como os edifícios e construções, de modo que não se possa retirar sem destruição. Você comprou um terreno e construiu uma casa. É uma acessão física, não depende da natureza. E se você for mexer nessa casa, você vai destruir aquela estrutura. Então, você tem imóvel por natureza e imóvel por acessão física. O primeiro está lá no artigo 79 do Código Civil e o segundo lá no artigo 43, inciso 2 do Código Civil. Aqui, eu falei aqui, ó, atenção, com relação aos bens imóveis por natureza e por acessão física. Portanto, o IPTU incide sobre a terra, natureza, e também nas edificações nela contida, acessão física. Então, o IPTU ele é cobrado tanto pela terra quanto pelo imóvel, ou por acessão na natureza ou por acessão física, né? Não se confunde com o ITR. O ITR é cobrado sobre terras rurais, tá bom? Vamos lá. Para que a gente possa entender o que é um terreno urbano, o que é um terreno rural, né? Nós temos o município vai definir o que é a zona urbana. Então, todo o imóvel que está na zona urbana, sobre ele incide a cobrança de IPTU. Certo? Quem vai trazer isso para nós é o artigo 32 do Código Tributário Nacional. Por exemplo, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, definido na lei civil. Parágrafo 1º. Para os efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana aquela definida em lei municipal, observando os requisitos mínimos da exigência de melhoramentos indicados, pelo menos dois dos seguintes indicadores. Então, a lei criada pelo município é que vai determinar qual é a área urbana e qual é a área rural do município. Para definir a zona urbana, pelo menos 2 desses requisitos devem estar presentes. Primeiro, deve ter abastecimento de água, ou então um sistema de esgoto sanitário, ou tem uma rede de iluminação pública e um meio-fio ou calçamento. Pelo menos 2 desses requisitos aqui, previstos no parágrafo 1º do artigo 32 do Código Tributário Nacional, pelo menos 2 têm que estar presentes para dizer se a lei pode determinar aquela zona como zona urbana dentro do município. Artigo 32, parágrafo 1º, pelo menos o conjunto de 2 desses incisos aqui juntos formam a zona urbana. Então, o imóvel que tiver na zona urbana, sobre ele incide o IPTU, tanto o imóvel por acessão natural, como a terra, quanto o imóvel por acessão artificial, que são os edifícios e suas respectivas construções. Então, aqui a área urbanizável de expansão urbana, né, tem que haver uma previsão municipal, ela tem que estar inserida, por exemplo, em loteamento. Então, as chamadas áreas urbanizáveis, as denominadas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, poderão ser consideradas áreas urbanas, mesmo que localizadas fora da zona definida como tal, certo? Então, pode acontecer que alguns imóveis, mesmo eles estando em uma determinada área, a princípio considerada rural, desde que ela tenha uma possibilidade de se tornarem, de expandir em área urbana, elas podem, então, ser consideradas zona urbana. Novamente, você tem que ir agora no artigo 32, parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbana as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana constante de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação,
à indústria ou a comércio, mesmo que localizado fora da zona definida nos termos do parágrafo anterior. Ou seja, uma área pode ser considerada urbana, mesmo que ela esteja em área rural. Depende da destinação dela, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 32. Se é destinado, por exemplo, a uma indústria ou a um comércio. Deixa eu ver aqui. Então, a base de cálculo do IPTU, né, tem previsão, né, no artigo 97, que é o que eu falei a vocês, que é o valor venal do imóvel. E aí quem vai definir cada um dos municípios de acordo com a lei ordinária. Eu trouxe aqui para vocês uma súmula do Supremo Tribunal de Justiça, que é a súmula 160, que fala justamente sobre IPTU e base de cálculo. Ela diz: é defesa, ou seja, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Ora, a correção monetária de um valor é dado pelo sistema nacionalmente. Então, o município não tem autoridade para, mediante decreto, trazer um novo indicador de correção monetária, né? Então, existe uma súmula, a súmula 160 do Supremo Tribunal de Justiça, que diz que é defesa ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Agora sim, nós estamos indo para a parte final do nosso encontro de hoje. Eu trago mais algumas referências a outros impostos municipais, além do IPTU, que é o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Ele tem uma previsão no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, e tem uma lei geral do ISS, que é a Lei 116 de 2003. Essa lei geral, ela é uma lei de competência da União, que vai estabelecer os parâmetros gerais, quais são os serviços e como eles podem ser cobrados, e cada um dos municípios, através de uma lei específica, vai regulamentar essa lei complementar sobre o imposto sobre serviços. Eu citei para vocês aqui o imposto do ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos, a qualquer título, então, intervivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos de sua aquisição. Então, antes de 1988, o ITBI era de competência estadual, a transmissão de bens imóveis intervivos, ou seja, você compra uma casa, um terreno, e a pessoa vai transferir para você, o proprietário transfere para você. Sobre essa transferência, incide o ITBI, e é um imposto de competência municipal. Então, existe, no caso da transferência de propriedade, se dá entre pessoas vivas, né? Essa transação sobre ela incide o ITBI intervivos, que é de competência do município. Então, antes de 1988, como eu falei, era de competência estadual, tinha uma previsão lá no artigo 35 do Código Tributário Nacional. Esse artigo foi derrogado pelo artigo 156.2 da Constituição. Então, assim, o antigo ITBI estadual foi dividido em ITBI municipal, intervivos, e o ITCMD, que é transmissão causa-mortes, que é de competência estadual, ou seja, um imposto que era só de competência estadual, ele foi subdividido. Se a transmissão de propriedade for intervivos, é o ITBI, que é de competência municipal. Se a transmissão se der em razão de uma morte, é de competência estadual. Aí aqui eu trago, justamente fazendo a comparação, ITBI, transmissão de bens imóveis, também transmissão de bens imóveis, só que aqui, quando se dá entre pessoas vivas, ou quando se dá em razão de um falecimento do titular do bem. No caso do ITBI, a transmissão é onerosa, né, que é feito um pagamento de um valor, que corresponde ao valor do terreno, pago em cartório. No caso do ITCMD, a transmissão é gratuita, porque se trata de uma doação.
O ITBI, ITVivos, é de competência municipal. O ITCMD é de competência estadual e distrital. No caso de ITBI e ITVivos, de competência do município, o sujeito passivo pode ser o transmitente, né, quanto ao adquirente, ou aquele que vende ou aquele que compra. No caso do ITCMD, o sujeito passivo causa-mortes é o herdeiro ou legatário, ou ainda o doador ou donatário na forma da lei. Aqui, o imposto sobre transmissão intervivos e de caráter oneroso de bens imóveis é de competência do município. O imposto sobre transmissão de corrente de causa-morte, decorrente de causa-morte, ou gratuito entre pessoas de bens imóveis ou móveis. Então, o ITBI é de competência municipal e o ITCMD é de competência estadual ou do Distrito Federal, certo? Então, aqui são alguns dos tributos, né? Aqui embaixo eu tenho a bibliografia, que me baseei para fazer esse trabalho, essa apresentação. É um conteúdo bastante denso, né? Que necessita, deixa eu abrir aqui a câmera, que necessita das leituras de vocês. Então, com isso, na semana passada nós fizemos a parte 1 das espécies tributárias, e hoje nós fizemos a parte 2 das espécies tributárias. Vocês têm uma visão geral sobre essa questão, que começa lá na Constituição de 1988, passa pelo Código Tributário Nacional e pelo exercício das competências pela União, os estados, Distrito Federal e municípios. Bom, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Tudo certo? Bom, gente, semana que vem nós vamos ter ainda um encontro online, né? Porque eu só vou estar em Itaberaba no dia 24 e 25. Então, na semana que vem, a gente vai tratar sobre regra matriz de incidência tributária. Assim que a aula estiver disponível, a gravação estiver disponível, eu mando para vocês, tá bom? Então, uma boa tarde, né? Uma boa noite já e até a próxima semana, ok? Fiquem com Deus. Boa noite, Pro. Até a Boa próxima. noite, vou fechar aqui. Boa noite.